Pai do Senhor, meus amados, eu quero falar algo da parte do Senhor, a qual eu sonhei do dia 5 para o dia 6. Eu tive um sonho aonde eu estava ali na Baía de Guanabara, na ponte Rio-Niterói, e de repente o mar se secou e estava na altura da minha canela. E ali eu olhava para o lado esquerdo e estava seco. E do lado direito a água ia sumindo. Ao mesmo tempo eu subi em cima da ponte Rio-Niterói, olhei para o lado direito, estava seco, o sol estava quente, e do lado direito eu olhava e via uma porção de relógios, como se fosse montoado de relógios. E juntamente também eu pude ver muitos peixes, como se eles estivessem morrendo. Muitos peixes, porque as águas estavam na minha canela, então os peixes estavam todos morrendo, e juntamente os peixes se misturavam e se juntavam ao relógio. Ao mesmo tempo o peixe era relógio, o relógio era peixe, e brilhava o sol. E de repente eu fui para debaixo da ponte Rio-Niterói, e quando eu olhei para um lado meu esquerdo, provavelmente naquele momento deveria ser umas 3 horas da tarde, a 2 horas por aí, porque é o horário que o sol se põe no lado esquerdo, e o sol brilhava muito forte, o sol ardia muito forte, o sol dava uns reflexos muito fortes, o sol, como se ele tivesse mais forte. E de repente eu olhei lá para o lado de Niterói, as muretas da ponte Rio-Niterói, eu pude ver do meu lado esquerdo, onde é o lado do mar aberto, a água, as ondas iam se voltando. E aí eu comecei a gritar e falar para o povo correr, porque o mar estava voltando. E ao mesmo tempo as pessoas iam andando do Rio para Niterói, a pé, em terra seca, pelo lado esquerdo. E ali as ondas vinham e eu corria e conseguia me salvar, e o mar voltou ao normal. E eu sonhei, e daqui a pouco eu acordei e voltei a sonhar de novo o mesmo sonho. Sendo no lugar do sol, quando o sol brilhava anteriormente, eu olhava lá para Niterói, aonde tem uma igreja, se não me engano, congregacional, se não me engano, e eu olhava para lá, e lá tinha um basculhante em cima daquela igreja, e aquele basculhante ia ficando como se fosse a lua vermelha, como se fosse a lua piscando. E de repente o mar voltava de novo. Eu falava, gente, corre, o mar está voltando de novo. E nisso o mar voltou e pegou muita gente desapercebido. E eu consegui me salvar também de novo. E eu pude ver nesse sonho, eu pude entender que o Senhor, o tempo do Senhor vai pegar muito de surpresa. O Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito de tempo, a respeito de relógio, a respeito de olhar o tempo, as datas, e olhar o relógio, porque o tempo dele está próximo. Nessa manhã, hoje, dia 8, eu pude ver no sonho uma visão similar. Mas só eu via que o Senhor me mostrava um relógio, mas não é esse relógio nosso, esse meu relógio aqui. É aquele relógio que a areia desce. E eu pude ver aquele relógio como se fosse em ouro, fogo, em ouro. E aquele relógio, ao mesmo tempo, ele se transformava em uma balança,
aquela balança antiga, a qual tem no Poder Judiciário. E também em espada. Foi uma visão meia voltada ao tempo. E o Senhor tem falado aos meus ouvidos que o tempo dele está próximo. E ele vem para pôr na balança as nossas obras, o que ele mandou nós fazermos. Nós vemos que tem pessoas aí que não estão nem aí para o Evangelho, nem aí para a palavra do Senhor. Estão levando o Evangelho de meninice, o Evangelho ao seu bel prazer, às suas bel concupiscência da carne, e esquecendo do que Deus mandou fazer. Irmãos, eu já tive várias experiências com Deus. Graças a Deus, eu tenho meu coração hoje voltado para o Senhor, e agradeço a Deus por isso. E eu falo para os irmãos, não poupe tempo de falar do amor de Deus, de ganhar almas. Não poupe tempo de buscar as pessoas que estão perdidas, os profetas, os evangelistas, as almas perdidas da casa do Senhor. Não poupe tempo, porque a Bíblia fala que ovelha gera ovelha. Então, meus irmãos, busque a hora e fora de hora, porque o Senhor está às portas. Eu não sei se essa visão do tempo vai se tornar real ou não, mas o Senhor botou no meu coração de falar para os irmãos. E assim como eu tive a visão no dia 21, aonde eu estava na Deus e Amor, lá da Senador Pompeu, eu estava ali orando, quando de repente eu vi um furacão, um redemoinho se formando muito grande. E dali para cá, meus irmãos, eu tenho visto que os furacões estão acabando com a terra. Eu tenho visto furacões, tornados se formando em toda parte do Brasil e do mundo. Então, eu quero que os irmãos fiquem alerta, porque o Senhor falou que antes que ele fizesse algo, ele revelaria aos santos. E nós somos os santos do Senhor. O Senhor nos ama. Eu falo para você que está afastado, você, pastor, que está aí furtando as suas ovelhas, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, adulterando. Eu vejo quantos pastores adulterando nos altares. Eu sei disso, eu não sou burro, eu sei que tem muitos pastores que estão aí adulterando e levando a palavra do Senhor, achando que está passando desapercebido. Eu falo para os irmãos, naquele grande dia, o Senhor botará a espada e te mostrará que Ele é Deus. Ele precisa usar a mula, Então, Ele vai te usar. Mas naquele grande dia, você pode ficar de fora. Assim como eu, se não fizer a vontade do Senhor, eu vou ficar de fora. A Bíblia fala que a palavra do Senhor é a espada de dois gumes. Ela corta tanto para mim, quanto corta para você. Então se ponha na posição do Senhor. Se ponha na posição de atalaia, qual você foi chamado. E faça parte do Evangelho de verdade. Ide pregar o Evangelho a toda criatura, a hora e fora de hora. De graça dar e de graça receber. Sabendo que o Senhor, o nosso galardão, ele vem do Senhor. E o Senhor não tarda em nos julgar, não tarda a vir. Fique firme na presença do Senhor, porque Ele está às portas. O Senhor da seara está à porta. A paz do Senhor, aquele que vive e reina, aquele que é e era, que sempre há de ser, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, o Adonai, o El Shaddai, o Elohim, o grande Elohim, o Deus eterno, o Senhor dos senhores. Que Ele possa estar com você, que o seu Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração.